oi, viajantes da vida! Chegamos ao capítulo 63 do Mediunidade em Foco e, mais uma vez, Emmanuel vai pegar um trechinho aqui do Livro dos Médiuns e lá no Seara dos Médiuns vai destrinchar para a gente. E você já parou para ver? Muitas vezes chegam aos centros espíritas candidatos a médiuns muito empolgados, muito empolgadas, e que num determinado momento, quando a gente começa a apresentar as tarefas, a apresentar o jeito de ser um bom médium, de ser uma boa médium, as pessoas racham fora, reclamando que dá muito trabalho, que aquilo exige muito tempo, que a casa, na verdade, quer ser uma universidade de mediunidade, por isso que ninguém consegue trabalhar ali. Isso tudo para justificar fugir do preparo, fugir da ação. Pois é. Não é que aqui, neste item do Livro dos Médiuns, que Kardec vai buscar o 220, parágrafo 15, a respeito da questão da proximidade com bons espíritos, do desejo que muitas pessoas têm de receber boas mensagens, de ser intermediárias dos bons espíritos, Emmanuel foi buscar para nós, aqui agora, no capítulo 22 do Seara dos Médiuns, que foi psicografado em 18 de março de 1960, o título Muitos Desejos. Olha só que interessante, né? Muito desejo. Gente que quer muito, mas será que faz? Essa é a questão. E no termo da mediunidade, muito desejo só não basta. Querer só não basta. Não basta querer fazer. É preciso estar apto. É preciso se preparar para fazer. E é exatamente desse jeito que Emmanuel vai nos fazer refletir, vai nos chamar às considerações. Você quer, meu filho? Você quer, minha filha, ser médium? Está se preparando para isso? Olha só. Médium quer dizer intermediário. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio, quer dizer, entre. E muitos amigos encarnados, aspirando ao contato com as esferas superiores, costumam dizer que sentem muito desejo de ser médiums. Há inúmeros que se propõem instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do muito desejo. E é nessa hora que a gente olhando ali, Emmanuel chamando a atenção fica só na vontade. Não tem gente que é assim? Que vontade que eu tenho de ser médium. E fica só na vontade. Aliás, é muito interessante que muitas pessoas podem dizer, de vez em quando eu tenho uma vontade danada de fazer exercício. Mas é só eu sentar, começar a ler um livro que a vontade passa. É a desculpa do preguiçoso. Muita gente diz assim, eu tenho uma vontade danada de ser médium. Aí você diz assim, tá aqui o Livro dos Médiuns, vai estudar. É só passar, já passou a vontade, já não sinto mais. Então, essa é uma questão que Emmanuel vai chamar a atenção. E ele não vai fazer uma coisa qualquer, não. Ele vai nos relacionar a essa vontade sem ação a coisas do dia a dia, a coisas do mundo material. Porque se a gente pensa ali, só com relação ao mundo espiritual, muita gente pode dizer assim, não, mas o indivíduo tem que ter nascido com o compromisso da mediunidade. O indivíduo tem que ter reencarnado com o planejamento de ser médium. E ninguém vai negar isso. Mas ter o potencial para a tarefa mediúnica, como ele diz ali, para escrever, para materializar, para falar, para consolar, isso existe. Mas se o indivíduo não se prepara, se o médium ou a médium não se preparam, nada se faz. E aí Emmanuel vai buscar nas coisas corriqueiras, nas coisas do dia a dia, que a gente vai vendo ali que muita gente gostaria, tem vontade, mas não age, não faz como devia. Nesses próximos textos que nós vamos ler do Emmanuel, vamos pensar sempre assim, ele fala do mundo material, mas a gente pensa também nos tarefeiros da mediunidade, nos tarefeiros do movimento espírita de um modo geral, que às vezes não é só na mediunidade, não, que o pessoal fica só no desejo, que o pessoal fica só na muita vontade sem pouca ação, muito papo e pouca ação, parece rádio AM, como o povo faz aí nas brincadeiras. Mas Emmanuel começa dizendo o seguinte, fazendo esses paralelos, mentalizemos, contudo, alguns quadros comuns em que a pessoa descansa nesse impulso de início. Existe o lavrador que tem muito desejo de semear. Entretanto, passa a existência discutindo teorias da agricultura ou comentando algo em torno das pragas diversas que flagelam a lavoura e espera indefinidamente o instante de plantar, como se a terra devesse deslocar-se para colher-lhe as sementes das mãos. E é interessante esse paralelo porque, assim, imagina um lavrador
que está lá de papo pro ar, pensando assim, eu quero plantar. Mas a terra está dura, tem que cavar na terra, tem que arar. Mas olha, é uma época de chuva, pode ter praga, pode dar fungo, e as sementes guardadas. Como se tivesse alguém esperando assim, olha a terra, joga aqui a semente em mim. A terra não vai fazer isso para o lavrador. Na mediunidade, na tarefa espírita, a gente também tem muita gente assim. Eu gostaria tanto de ser um trabalhador, mas tem problema, tem dificuldade, aquela casa ali as pessoas são rudes, naquela outra as pessoas têm pouco estudo, não tem uma reunião que me proporcione crescimento e qualidade. Vão botando defeito, vão pensando nos obstáculos, que nem o lavrador ali. As pragas, a dificuldade da terra, as teorias de como plantar, cava assim, cava assado. Tem muita gente que pensa até para dar passe. Eu me lembro, na primeira casa espírita que a gente trabalhou, tinha uma companheira que era daquelas pessoas bem modestas, dona de casa a vida toda, de muito tempo, ela já era uma senhorinha, já bem idosa, e ela não aplicava passe porque aquela casa tinha um passe cheio de salamaleque, cheio de movimento de mão, de bota para cá, de bota para lá, e ela tinha receio de não memorizar, olha só. Então ela ficava, não consigo, porque são muitas técnicas, são muitos jeitos. Quando a casa reformulou sua maneira de dar passe e optou pela simples imposição de mãos, ela foi uma das primeiras da fila e se tornou uma grande trabalhadora. Então, muitas vezes, essas dificuldades no trabalho doutrinário também surgem por causa das barreiras que as pessoas colocam. Tem que ter qualificação, tem que fazer ERG 1, 2, 3, 4, 5 para depois poder ir para trabalho. Não, peraí, vamos ponderar. Tem que ter equilíbrio em tudo. Mas é lógico que ficar parado, esperando o trabalho pedir para a gente realizar, não vai acontecer. E aí tem mais coisas. Olha só o que Emmanuel vai pedir para nós. Encontramos o oleiro, que mostra muito desejo de fabricar um vaso de eleição, mas consome o tempo falando nas dificuldades da cerâmica ou nos perigos do forno quente, e aguarda em constante expectativa a hora de modelar, como se a argila estivesse na obrigação de buscar-lhe os dedos. De novo aqui aquele povo que quer, mas na hora de fazer fica botando obstáculo. Fica procurando, não, mas o forno é muito quente. Não, mas olha, na reunião mediúnica eu não vou não, porque tem obsessores. É o forno quente. Ou então aquela questão, né, da gente comentar como é que vai fazer a cerâmica, é difícil, o barro não tem a qualidade que a gente quer. E aí vem a desculpa, mas o grupo mediúnico não tem a qualidade para fazer um bom trabalho. Às vezes não tem para fazer aquele trabalho magnífico de atender a grandes obsessores, a lideranças das trevas, mas tem a condição de atender aos sofredores, aos enfermos. E aí muitos se distanciam ou ficam apontando falhas porque não querem se envolver. Como o oleiro fica ali esperando o barro chegar perto da mão dele e assim, ei, me modela aqui. Não vai acontecer de novo. O trabalho está lá. Cabe a gente se qualificar e ir ao encontro do trabalho e não ficar esperando que ele venha solicitar como se nós fôssemos a última cereja do bolo ou a última bolacha do pacote que todos os espíritos amigos querem trabalhar com a gente. Sem qualificação, não vai rolar, né? Não vai funcionar. Então Emmanuel ainda prossegue. Imaginemos o trabalhador que enunciasse muito desejo de cooperar em determinada oficina. Aqui ele foi direto, né? Oficina Casa Espírita. E que aí, admitido, simplesmente vivesse a policiar a atitude e o movimento dos chefes e companheiros, qual se pudesse cumprir o próprio dever à custa da observação inoperante que ninguém lhe pediu. E essa é uma questão interessante. Tem gente que vai assim mesmo, né? Mas o presidente do centro foi grosseiro. Mas aquele dirigente falou errado da tribuna. Mas aquele médium nem sabe o que é psicofonia. Como é que ele vai trabalhar como médium psicofônico? E vai botando defeito, e vai apontando o comportamento equivocado de um, de outro, como se nós fôssemos referenciais de perfeição. E ali exatamente igual o trabalhador da oficina. Não faz e não deixa os outros fazerem direito. E fica reclamando que os outros não fazem direito, que é pior. E ainda vem um outro detalhe, porque a gente sabe, né? Médium não tem formatura. Por mais que apareça escolinha de médium aí dando diploma de formatura, não tem. Médium tem que estudar a vida inteira. E aí, diante da proposta de estudo, quantos saem correndo, fogem. Lá no Paulo de Tarso, então, com a nossa proposta de frequentar reunião pública, de fazer curso de passe, de participar de reunião de estudo, por
pelo menos, olha só, gente, não é um período longo, não, por pelo menos 6 meses, até que se cogite de uma reunião de educação mediúnica, muita gente não aguenta 2 meses e vai embora, porque não era o que elas queriam ir direto para a mesa da chilique mediúnica receber espírito. Não acontece aqui no nosso Paulo de Tarso, não deve acontecer nas casas sérias, nas casas que pautam sua vida pelo estudo, pela compreensão da codificação do que está proposto aqui no Livro dos Médiuns, nas obras subsidiárias sérias. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso. Mas na condição de estudante, muitos de nós somos preguiçosos. E eu que trabalho como professor há mais de 30 anos, tenho visto umas coisas estranhinhas. Mas olha o que Emmanuel diz para nós. Pensemos no aluno que chegasse à escola com muito desejo de aprender e que não manuseasse sequer um livro. Qual se o professor pudesse pregar-lhe a lição na cabeça como quem pendura um cartaz num poste. Agora é muito divertido, porque assim, esse período mesmo, eu tive um determinado grupo de alunos que era sempre, professor, resolve mais um exercício. Se você resolver mais um exercício com os números, eu vou aprender. Isso foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes. Eu comecei a perceber que eles não estavam fazendo esforço. É aquela história ali, ó, nem pegar no livro, nem pegar nas notas de aula. Queriam ver a coisa pronta, queriam ver acontecer, mas pegar com a mão mesmo e fazer, não queria. Eu falei, minha filha, peraí, se eu resolver 100 exercícios para você aqui e colocar o 101º na prova, você vai errar. Porque você está achando que está estudando quando decora, quando eu faço os exercícios. Ah, não vai ser assim não. Pois bem, peguei, botei o exercício 101 e o exercício 102 na prova. E ela tirou 1,5, essa menina especificamente. Então é lógico, alunos que não se esforçam, médiuns que não estudam, não vão aprender. Não adianta que o guia não vai chegar a enfiar conhecimento sobre mediunidade na cabeça da gente. Que o benfeitor espiritual, por mais que ele queira, não vai fazer as palavras, o vocabulário surgir na mente da gente para a gente poder ajudar na psicografia, para poder contribuir com ele, com bagagem, com biblioteca para a psicografia. Então é lógico que ele está chamando a atenção ali dos alunos preguiçosos, como eu tive alguns dos meus esse período aí. Mas, infelizmente, a maioria não foi assim, a maioria se empenha, a maioria estuda. Mas tem sempre umas maçãzinhas esquisitas, já meio bichadas, que acham que podem levar vantagem, que acham que pode aprender vendo como é que os outros fazem. Ninguém aprende vendo como é que os outros fazem, gente. Da mesma forma, meus alunos não se deram bem nessa prova, ficaram só querendo decorar exercício, trabalhador do espírita que fica aprendendo como é que os outros fazem, não vai aprender se não botar a mão na massa e não fizer. E aí Emmanuel então vai nos caminhar para a conclusão. Ele vai chamar assim, olha, perceberam isso? Perceberam que não adianta ficar de braços cruzados assim, eu quero tanto, eu tenho tanta vontade? Tem que agir, tem que fazer. Então, se você quer trabalhar na mediunidade, olha o que Emmanuel diz para nós. Se aspiras a colaborar na obra dos espíritos benevolentes e sábios, colocando-te entre eles e os irmãos encarnados, é possível que não possas de imediato partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, mas podes brilhar na tarefa mais alta de todas, a expressar-se no concerto do bem puro, consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. E aí a gente começa a perceber assim, aquelas tarefas simples da evangelização é trabalho mediúnico. Aquela tarefa simples de ajudar a montar a cesta básica no dia do serviço assistencial é trabalho mediúnico. E é muito importante que a gente comece a entender assim, eu não vou escrever um livro que vai virar um best-seller psicografado, que muita gente quer ser médium só para poder escrever livro psicografado e virar um best-seller, né? Mas eu posso ser um bom consolador, eu posso ser um intermediário, eu posso estudar bastante a tribuna, transmitir uma mensagem confortadora. É assim que a gente faz. Trabalhos pequenos para ter grandes resultados em nós no final. Não necessariamente grandes resultados para as pessoas, mas grandes resultados em nós. E aí, para alcançar esse detalhe todo, assim, esse conteúdo todo ali que Emmanuel fala, de consolar, de levar mensagens boas, de ajudar, ele diz assim, não basta, olha só, para isso, porém, não basta o muito desejo. É preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. Então, aquela velha história de por que eu quero ser médium? Para ficar famoso psicografando livro ou recebendo mensagem em programa de televisão? É abraçar o serviço em benefício do próximo, renunciando muitas vezes até mesmo aos nossos interesses mais imediatos. Mas isso é muito importante. Então não basta querer, tem que se preparar e tem que agir. Tá vendo que ele não fala só se preparar? Porque tem gente também que diz que é muito preparada, que já fez todos os ERGs, já leu todos os livros, mas não faz nada.
E aí vem a proposição final de Emmanuel, para que a gente não se perca. Olha só que interessante. Muitos dizem que farão isso amanhã, essa preparação, essa atuação no serviço. Realmente, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Entretanto, segundo o velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. E é exatamente essa a proposta aqui. Sai da acomodação. Se você quer servir, comece fazendo pequenos serviços. Pega lá e vai lá no YouTube e procura o filme Irmão Sol, Irmão Lua. Quando eles estão reconstruindo a igrejinha de São Damião, ele tem uma musiquinha muito legal. Pequenas coisas, pequenos começos para grandes fins. Vai fazendo poucas coisas, mas bem feitas. Vai fazendo com alegria. E esta é uma questão importante. É necessário fazer. E não transferir. Amanhã eu faço, amanhã eu estudo, amanhã eu monto cesta básica, amanhã eu pego o livro. Nada disso vai tornar a gente intermediário dos benfeitores espirituais. É importante agir. Hoje é o nosso presente. Por isso que ele é mesmo presente de Deus para nós. O tempo que nós temos para viver, o tempo que nós temos para crescer e que nós dominamos, que nós temos controle sobre o que fazer com ele, se chama hoje. O ontem já passou, não há mais o que a gente possa fazer do ontem. O amanhã é incerteza, por mais que nós planejemos. Mas Emmanuel diz, amanhã muitas vezes é só um caminho que vai dar num deserto chamado nunca. Não se perca nesse deserto chamado nunca. Faça. Faça o que já estiver no alcance de você, no nosso alcance. De um modo geral, estou falando para você, mas estou falando para mim também. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. E enquanto estamos fazendo, quer dizer, enquanto agindo, enquanto fazendo as tarefas que são possíveis, nos qualifiquemos para fazer outras tarefas maiores. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que essas reflexões tenham te ajudado, Emmanuel, junto com Kardec, para tratar do trabalho mediúnico sério e consistente, para tratar do trabalho espírita sério e consistente. E esse capítulo 22 aqui tira a gente da acomodação. Leva um chacoalhão para poder a gente pensar o seguinte, não dá para ficar esperando, não dá para ficar botando defeito nas ferramentas de trabalho, no grupo de trabalho. É importante trabalhar. Trabalhar o quanto puder, o melhor que puder, mas trabalhar. Então, um grande abraço para você, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe um like se você gostou. Se não gostou, diz para mim pelo menos por que não gostou, para eu saber. Dá um recadinho aí, comenta aí embaixo por que gostou, se gostou, ou por que não gostou, se não gostou. E se gostou e achar que vale a pena, só se você quiser, só se você achar que vale a pena, pega o link desse vídeo e manda para os seus conhecidos, para os seus amigos aí nas suas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até o próximo Mediunidade em Foco!